Outubro, o mês onde o medo ganha vida. As noites ficam mais longas, as sombras parecem mais densas e os ventos, de repente, soam como sussurros de segredos que deveriam permanecer enterrados. E é nesse clima sombrio que trazemos hoje um dos relatos mais perturbadores já registrados. Uma história onde realidade e lenda se misturam. Uma casa que nunca deveria ter sido construída, mas que insiste em permanecer de pé, esperando. Hoje vamos falar sobre a Mansão Holloway, uma residência marcada por mortes, desaparecimentos e acontecimentos inexplicáveis. Um lugar que testemunhou tanto sofrimento que até hoje dizem que suas paredes respiram. Mas antes de seguirmos, feche as cortinas, apague as luzes e prepare-se. O que você vai ouvir talvez nunca mais saia da sua mente. A Mansão Holloway foi erguida em 1892, em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Seu dono, Thomas Holloway, era um magnata do setor ferroviário. Um homem rico, influente, que queria construir não apenas uma casa, mas um símbolo de poder. Dizem que, para erguer a mansão, Holloway comprou um vasto terreno. Só havia um problema. Aquele local já era evitado pelos nativos da região, que acreditavam que ali existia uma conexão com o mundo dos mortos. Era usado para rituais e cerimônias que buscavam comunicação com entidades espirituais. Mesmo assim, Holloway ignorou todos os avisos. O dinheiro falava mais alto. Em poucos meses, ergueu-se um casarão de 3 andares, com uma arquitetura imponente, janelas grandes e uma escadaria que se tornaria palco de horrores. Pouco tempo após se mudarem para lá, a tragédia aconteceu. A esposa de Thomas Holloway foi encontrada morta na banheira. A polícia registrou como uma morte misteriosa, mas os vizinhos começaram a sussurrar outra versão, que a casa havia escolhido sua primeira vítima. Depois da morte da senhora Holloway, a mansão nunca mais foi a mesma. Serviçais relatavam sussurros vindos dos corredores quando todos já dormiam. Portas se fechavam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Alguns diziam ouvir passos pesados subindo a escada, mas ao verificar, nada. Um jardineiro chegou a relatar que viu uma mulher em vestido branco observando-o da janela do 2º andar. O detalhe é que naquele momento ninguém estava no quarto. Meses depois, o jardineiro desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Os jornais locais começaram a publicar matérias sensacionalistas, chamando a Mansão Holloway de A Casa que Respira, porque visitantes afirmavam ouvir as paredes pulsarem como um coração humano. Se os fenômenos anteriores já eram assustadores, nada se comparou ao que viria em 1908. Naquela noite, Edward Holloway, o filho mais velho de Thomas, assassinou brutalmente sua família inteira. Foram horas de terror. Os vizinhos disseram ouvir gritos desesperados, seguidos de silêncio absoluto. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário de pesadelo. Edward estava coberto de sangue, murmurando palavras desconexas. Quando questionado, ele dizia apenas: "Eles me obrigaram. As vozes não me deixavam em paz." O caso chocou a pequena cidade. A família Holloway, antes símbolo de prestígio, tornou-se sinônimo de maldição. A mansão, então, foi abandonada. Mas o vazio não trouxe paz. Durante boa parte do século XX, a Mansão Holloway ficou vazia. O tempo castigou suas paredes, mas não apagou sua energia. Na década de 1970, grupos de curiosos e caçadores de fantasmas decidiram explorar o local. Foi quando os fenômenos mais perturbadores foram registrados. Gravações de áudio captaram gritos agonizantes em cômodos completamente vazios. Passos pesados ecoavam nos corredores, mesmo quando todos estavam juntos na sala principal. Um dos investigadores relatou algo que mudaria sua vida para sempre. Ao olhar para o topo da escada, viu uma figura feminina com um vestido antigo e olhos completamente negros, encarando-o em silêncio. O grupo abandonou o local imediatamente.
Muitos deles nunca mais quiseram falar sobre o que aconteceu naquela noite. Com o passar dos anos, várias famílias tentaram transformar a mansão Holloway em um lar. Nenhuma conseguiu permanecer por mais de 6 meses. Moradores relatavam portas batendo violentamente, objetos flutuando no ar, janelas que se abriam sozinhas durante tempestades. Crianças que viveram na mansão falavam com amigos invisíveis. Esses amigos descreviam em detalhes a cena do massacre de 1908, mesmo sem nunca terem ouvido a história. Um dos casos mais assustadores envolveu uma família que, após 3 meses na mansão, encontrou símbolos estranhos surgindo sozinhos nas paredes. Rachaduras se formavam em padrões que lembravam rituais antigos. O medo foi tanto que abandonaram a casa, na calada da noite, sem levar seus pertences. O que realmente aconteceu na mansão Holloway? Seria apenas o peso de tragédias humanas que deixou uma cicatriz na casa? Ou haveria algo mais profundo, mais antigo? Pesquisadores acreditam que o terreno onde a mansão foi erguida está diretamente ligado a práticas ritualísticas indígenas. Outros afirmam que Thomas Holloway teria feito um pacto obscuro, trocando vidas humanas por riqueza e prosperidade. O fato é que, até hoje, ninguém conseguiu passar uma noite inteira dentro da mansão sem enlouquecer, fugir ou desaparecer. Hoje, a mansão Holloway permanece fechada, suas janelas quebradas, olhando fixamente para quem ousa se aproximar. Moradores da cidade afirmam que quem passa perto sente uma pressão no peito, como se o ar fosse sugado para dentro da casa. Outros relatam pesadelos recorrentes depois de visitar o local, sonhando com olhos negros observando da escada. A pergunta é: por que a mansão continua de pé? Seria apenas um monumento de terror do passado, ou a própria casa se recusa a morrer? Alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos. A mansão Holloway é um deles. Um lugar onde as paredes parecem respirar. Onde vozes sussurram o tempo todo. Onde o medo não é um visitante, mas o verdadeiro morador. Você teria coragem de entrar na mansão Holloway? De subir sua escadaria escura e encarar o que espera no topo? Talvez seja melhor não descobrir. Algumas casas não foram feitas para abrigar famílias. Foram feitas para observar e esperar. Esta foi mais uma investigação da Ordem Curiosa. Até o próximo domingo com mais um vídeo, se você conseguir dormir esta noite. Deixa o like e se inscreva no canal.